Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos não se atribulem que eu não trouxe a Bíblia aqui para cima, eu não sei onde eu deixei minha NVI, eu vou utilizar do aplicativo do celular, ok? Então não se escandalizem, a palavra de Deus é a mesma, está no papel, está digital, né? No manuscrito, máquina de escrever, computador, PDF, tudo abençoado, tudo inspirado. O Espírito é o mesmo. A gente vai seguir a nossa série de meditações e reflexões sobre as parábolas do livro de Lucas. O livro de Lucas ele é muito único dentro do Novo Testamento por causa das ênfases que ele dá nas dimensões de relacionamentos sociais humanos, né? A ênfase que ele dá para a pessoa do pobre, a ênfase que ele dá para a pessoa da mulher, e aqui nesse caso ele vai ter uma parábola que vai ponderar sobre os relacionamentos familiares, né? A redenção, a parábola que vai, eu estou com a EBD na cabeça aqui, pastor, EBD sobre o filho pródigo, né? Também parábola de Lucas, né? Aqui vai ser a parábola que vai ponderar sobre os relacionamentos das pessoas com os estranhos, com pessoas que não conhecem, mais especificamente com os estrangeiros, né? É a parábola do bom samaritano, todos conhecemos, está em Lucas no capítulo 10, né? E a leitura da parábola do bom samaritano a partir do versículo 25. A gente já abre a Bíblia aí, já fica engatado. No entanto, a gente ora um pouquinho, pede, né, misericórdia de Deus para esse momento, né, presença do Espírito Santo. Que se você lê Bíblia, não tem o Espírito, não adianta de nada, né? Então vamos pedir o Espírito Santo nesse momento para que a leitura da Bíblia seja frutífera. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, eu peço perdão pelos nossos pecados, esse perdão que nos lava com o sangue de Jesus, esse perdão que o Senhor nos dá pelo Teu amor, esse perdão que nos coloca diante do Senhor de pé, como pessoas aptas para receber do Teu Espírito, Deus. E nós dependemos totalmente do Teu Espírito para ler Tua palavra, entender Tua palavra, interpretar a Tua palavra, Senhor. Deus, nós pedimos o Teu Espírito Santo no nosso meio, dentro de nós e entre nós, para falar nos nossos ouvidos, Deus. E que ouvindo nós possamos aprender e que aprendendo nós possamos praticar tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler então o Evangelho de Lucas no capítulo 10, a partir do versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei, uma pessoa assim muito inteligente, muito esperta, super leitora do Antigo Testamento, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Nesse texto aqui parece que ele está genuinamente curioso, né? Jesus vai responder de umas maneiras engraçadinhas. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, o perito na lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Veja que esse é um mandamento difícil, né? Ele fala: se eu tenho que amar esse próximo como a mim mesmo, não pode possivelmente ser todas as pessoas, porque seria muito difícil. Então ele fala: então Jesus, quem é que eu tenho que amar como a mim mesmo, né? Será a minha família, a minha comunidade, o meu povo? Então Jesus vai elucidar, vai contar uma história, vai contar essa parábola. No versículo 30, em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes.
Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Eles tiram as roupas porque para roubar tudo que ele tinha mesmo, tudo mesmo. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então a pergunta aqui de Jesus, como aquele cara com quem ele está falando era perito na lei, Jesus ele não vai dar a resposta na lata, porque aí ele vai poder argumentar, ele vai tentar se esquivar. Jesus, muito inteligente, faz uma pergunta, levando aquele homem ao entendimento do que Jesus queria trazer. Usando o próprio entendimento que aquele homem tinha da lei, Jesus pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Porque às vezes as pessoas ouvem essa pergunta de Jesus: o que você acha? E o perito na lei talvez tenha se empolgado e talvez tenha se sentido muito esperto por saber a resposta certa, isso eu sei, Jesus, isso é muito fácil, um passou de largo, o outro passou de longe e o outro parou para acudir, então este que fez o bem ao próximo. Isso é muito fácil, Jesus. Me faça uma pergunta mais difícil aí, Jesus, sobre o livro de Neemias, E aí Jesus, ele não vai entrar na brincadeira, ele fala: vá e faça o mesmo. Jesus ele não está tão preocupado assim com a resposta certa do homem. Jesus está preocupado com que aquele homem entenda qual é a maneira correta de se interpretar a lei. Neste caso, a maneira correta de se interpretar a lei, que fala de amar a Deus e amar o próximo, é você olhar para o próximo com olhos de compaixão e de responsabilidade. O sacerdote ali, ele olhou para aquela pessoa, talvez tenha sentido compaixão, mas não responsabilidade. Talvez a compaixão dele tenha ido até certo ponto, mas não bastante para investir tempo, para investir dinheiro, para cuidar daquele homem. Jesus fala: você entende a lei? Em primeiro lugar, conforme ela está escrita. Agora eu vou te dar um jeito de você entender o que está escrito, de maneira que você possa viver essas coisas. E esse é o nosso desafio nessa manhã também. Em primeiro lugar, entender o que está escrito, isso é a parte mais fácil. Depois, entender como eu uso o que está escrito na minha vida, em relação a mim mesmo, aquele que está perto, aquele que está longe, a qualquer pessoa. Então, basicamente, a gente pode resumir a história da seguinte maneira, você pode também acompanhar no seu boletim informativo. Uma pessoa anônima, não se sabe se judeu, o que ele era, samaritano, se era bonito, se era feio, se era rico, se era pobre. Provavelmente não muito pobre, porque eles roubam as roupas dele, então deviam ter algum valor, Essa pessoa foi viajar pelo deserto, e era uma estrada muito perigosa, Você não tinha polícia rodoviária naquela época, Não tinha os radares, Você não tinha nada, era deserto. No desertão, você está passando pela estrada, o ladrão esperto, ele sabe que se alguém vai passar pelo deserto, provavelmente vai passar pela estrada, Porque é o meio de você ir de um lugar para o outro. O ladrão esperto fica à espreita. Quando passa alguém sozinho, sem uma comitiva de guardas, de seguranças, de servos, talvez olhou para aquele homem e pensou: ele está sozinho, ninguém vai se importar. Então pularam nele.
Espancaram o cara, roubaram tudo que ele tinha, tudo que ele tinha, e largaram ele para morrer. Você tem que ter uma noção aqui, pelo menos imaginar, é um pouquinho difícil de imaginar deserto para a gente que mora no Brasil, graças a Deus, graças à floresta amazônica e graças à Cordilheira dos Andes, aqui não tem desertão de verdade, né? No caso São Paulo, estaria numa zona que seria deserto, não fosse algumas coisas, e a gente não sabe como é deserto, mas imagina estar sozinho, largado, olha para um lado não tem nada, olha para o outro não tem nada por perto de você, né? Você não tem nenhuma esperança, né? Não tem como você ligar 190, 192, 193, chamar a polícia, chamar bombeiro, chamar a ambulância, não adianta, né? Ninguém pode ajudar aquele homem, não tem nenhuma instituição social, não tem nenhuma ONG para tratar dos viajantes que foram assaltados na estrada, né? Aquele homem não tinha ninguém, ele não tinha nada também, ele não tinha nenhum documento, não tendo documento ele não tinha nome, não tendo nem roupa nem dinheiro, ele não tinha nenhuma capacidade própria de se restabelecer, como ele estava espancado e quase morrendo, ele não tinha nem a capacidade de levantar e se arrastar de volta para a cidade, não tinha nada mesmo. Tudo que aquele homem tinha era estrada. Então se imagina aí numa situação assim, talvez não você, talvez outra pessoa, essa pessoa imaginária, esse homem anônimo da parábola, ele está nu, pelado, imagina essa pessoa pelada, se imaginar um homem pelado te incomoda, coloca uma cuequinha nele. Então imagina esse homem nu ou seminu, ele está deitado, ele está surrado, ele está todo roxo, cheio de hematomas e de cortes, e ele não tem nada, ele está lá, caído para morrer na estrada, né? Tem uma estrada, um deserto, no deserto só tem areia e tem o vento e tem o sol, né? Mais nada. Aí você pensa, o que acontece com esse homem? O mais simples de acontecer com esse homem é ele morrer, né? Porque foi isso que os assaltantes fizeram, largaram ele para morrer. Então o que aquele homem tem? Ele tem estrada, e o que tem na estrada? Tem pessoas que passam pela estrada, né? A mesma lógica dos assaltantes de ficar perto da estrada, porque na estrada passa gente para roubar, poderia ser a mesma lógica daquele homem. Se tem um lugar bom para você quase morrer no deserto, que seja na estrada, porque é onde provavelmente vai passar a pessoa. Tudo que aquele homem tinha eram as pessoas que passavam por aquela estrada. A única esperança de vida, de restauração, de qualquer coisa que ele tinha, eram as pessoas que passavam por aquela estrada. Então o sacerdote, quando ele passa, não é uma coisa casual, é uma coisa que ele passa num deserto. Você tem que entender o que é deserto. O deserto não tem nada. Ele passa, ele vê aquele homem está quase morrendo. O sacerdote não é burro, porque sacerdote burro não existe. Existe sacerdote ruim, né? Existe sacerdote que desobedece a Deus e cultua ídolos, mas sacerdote burro não existe, porque eles estudavam muito. A vida do sacerdote era estudar. Olha para aquele homem, ele sabe que naquele pedaço do universo só existe aquele homem e ele. Não existe ninguém mais naquela hora que pode ajudar aquele homem. Só existe o anônimo, nu, morrendo, espancado, e o sacerdote que passou por ele. Talvez o sacerdote não tenha meditado muito na situação daquele homem, ele talvez estivesse ocupado, talvez estivesse com a cabeça nas nuvens. Eu tento me colocar no lugar desse sacerdote, eu penso que talvez ele tenha se sentido com muito medo, né? Você vê uma pessoa largada na rua, espancada, deixada para morrer, você pensa, aqui tem assaltante. Eu não vou mexer com esse cara para os mesmos assaltantes me pegarem também. É triste que esse homem morra, mas se nós dois morremos, isso vai adiantar do quê? Talvez o sacerdote tenha pensado nisso. Entendendo que não havia ninguém mais, não havia nenhuma transferência de responsabilidade possível.
ele simplesmente passou e deixou aquele homem para morrer. Passou também o levita, uma pessoa dedicada ao serviço no templo, né? Às vezes, hoje em dia, na teologia evangélica, a gente tem a tendência de igualar o levita com o ministro de louvor. É uma conexão um pouquinho artificial, mas funciona para a gente imaginar o que um levita fazia. Ele trabalhava na igreja, ele trabalhava no templo, ele tinha funções de templo relacionadas ao templo, relacionadas ao serviço religioso. Era isso que o levita fazia. Também podia ensinar, podia tocar música eventualmente. Olhou para aquele homem. Veja bem, não tinha outra pessoa, não era uma situação na qual passou um levita e o seu amigo médico, e aquele homem estava espancado. Aí o levita pensou: ora, eu não sou médico, mas aqui tem um médico, o médico pode cuidar dele, e eu posso ficar de boa, eu vou lá para o templo fazer meu serviço. Não havia nenhuma possibilidade de transferência da responsabilidade diante daquele homem. A figura do deserto, da estrada de Jerusalém para a Judéia, ela é rica dessa maneira, porque Jesus não permite que o sacerdote seja inocentado. Ele não permite que alguém fale: mas não era o trabalho do sacerdote fazer isso. Mas não era o papel do levita acolher pessoas semi-mortas na estrada. Não estava na descrição de trabalho dele, não estava no seu contrato. Jesus não permite isso, ele coloca um deserto. Ele fala: num deserto não tinha mais ninguém. Depois passa um samaritano, se apieda daquela pessoa. O que tudo isso quer dizer? A gente pode analisar esse texto de alguns itens. A gente acompanha a leitura do boletim, em primeiro lugar, acompanhando aí a noção da campanha da Junta de Missões Mundiais sobre levar a esperança, ser esperança, ministrar a esperança. É uma palavra também sobre esperança, porque aqueles que passavam pela estrada e o viam eram a sua única esperança. Ou era a pessoa que passou, ou era um anjo de Deus. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. E transferir a responsabilidade para o anjo de Deus é uma coisa muito irresponsável de se fazer, Imagina o sacerdote pensando: isso aqui é triste, isso aqui é chato, porém, se Deus quiser que ele viva, vai mandar um anjo, Sacerdote bem mal educado, sacerdote ruim. E eu penso que a figura daquele homem quase morto à beira do caminho, aquela figura bem feia, ensanguentado, marcado, talvez agonizando à beira do caminho, isso me remete à parábola do bom semeador, das sementes que foram lançadas pelo semeador, que a semente é a palavra, lá no próprio livro de Lucas, no capítulo 8. Existem as sementes, e eu vou fazer o caminho oposto de Jesus na parábola. Existem as sementes que caem na terra boa, que frutificam. Existe a semente que cai na terra que tem pedras, que cresce um pouquinho, mas não faz raiz. Existe a semente que cai entre os espinhos, que é sufocada pelos problemas, pelas situações da vida. E tem a primeira semente que Jesus fala, que é a última que eu estou falando agora, que é a semente que cai à beira do caminho, E o que acontece com a semente que cai à beira do caminho na parábola da semente? As aves do céu comem, E quando Jesus explica essa parábola, porque Jesus ele é bom assim, ele é tão, Jesus é o cara, tal, inteligentão, e ele não só fala as coisas, ele dá uma explicada para os discípulos. Ele fala: ok, vou falar como é. Sabe as aves do céu? Elas representam o inimigo, elas representam Satanás.
O inimigo vai à beira do caminho, o inimigo está à espreita. O que Jesus fala sobre o demônio que é expulso? Se é expulso o demônio vai ficar vagueando pelos lugares ermos, procurando ali uma pessoa, procurando ali alguma situação de destruição que ele possa causar, João no capítulo 10, o versículo 10 fala que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. À beira do caminho nós encontramos pessoas que foram acometidas pelo inimigo. Quando Jesus fala que eles vagueiam pelos lugares ermos, lugar ermo é o deserto. Por isso que lá no livro de Levítico, você tem o ritual do bode expiatório. Você pega o bode e você solta ele para o deserto, para os lugares ermos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas que nós encontramos à beira do caminho, isso é as pessoas que estão à margem do caminho, as pessoas que estão à margem da nossa vida, pessoas que a gente consegue enxergar, mas que talvez nós não queiramos tanta aproximação, são pessoas que estão sendo vítimas desse inimigo que vem para matar, para roubar e para destruir. Aquele homem já foi roubado, destituído, você pode falar que ele está meio destruído porque foi espancado e está quase morrendo. Foi atacado por esse inimigo, por esse mal, esse mal imponderável aí, o mal que vem do diabo, o mal que vem do demônio, o mal que vem da pessoa ruim é mal. É mal de qualquer jeito, E você vê a pessoa acometida pelo mal, e você está passando pela vida dessa pessoa, e você tem que entender que às vezes você é a única esperança que aquela pessoa tem, porque ela está à beira do caminho, ela está assim de ser ceifada pelo inimigo. O inimigo veio matar, roubar e destruir, já roubou, já destruiu, agora ele está se preparando para matar. Nesse momento passa uma pessoa por aquele caminho. Se aquela pessoa é você, então você passa a ter a responsabilidade sobre aquele homem que está morrendo. Por isso que Jesus pergunta: quem é o próximo? Devolve a pergunta para o espertalhão, perito na lei. Quem é o próximo daquele homem que está morrendo? É o que ajudou, é o que assumiu a responsabilidade, é o que comprou a briga, é o que olhou para uma situação de necessidade imediata, de necessidade urgente, uma situação de injustiça, uma situação de mal, simplesmente de mal. Sabe o que é mal? O ruim, a doença, o perigo, o assalto, a morte, aquilo que vem de pessoas más, aquilo que vem do diabo, aquilo que vem dos demônios, o mal. Aquilo que por vezes Deus permite que aconteça. Conforme perguntam para Jesus: Jesus, aqui tem um cego de nascença. Essa pessoa nunca enxergou nada na vida dela. Essa pessoa, pensa 2000 anos atrás, hoje em dia já é difícil ser cego, muito difícil. Você vai andar nas ruas de São Paulo, você tem o caminhozinho do cego na calçada e às vezes ele para e aparece uma árvore, uma coisa assim, totalmente esdrúxula. Imagina 2000 anos atrás o que um cego podia fazer, um cego de nascença ainda. As pessoas olhavam para aquilo e falavam: esse homem é amaldiçoado. E perguntaram para Jesus: Jesus, quem perguntaram para Jesus mesmo? Quem é que pecou? Esse homem ou os pais dele, para que ele fosse cego? Aí Jesus falou: nenhum dos dois. Aconteceu dessa maneira para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Aí você pensa, por que acontece o mal? O mal acontece para a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa.
né? Mas às vezes, irmãos, às vezes você testemunha o mal, você está andando lá pela sua vida, pelo seu caminho, você vê uma pessoa que foi acometida pelo mal, o mal dos homens, o mal cósmico que seja, e você olha para o mal da própria pessoa que ela se causou, uma pessoa que, né, se lançou num abismo do vício, um abismo da droga. Acontece isso também. Olha para aquela pessoa e só enxerga o mal. Faz como aqueles discípulos: o que aconteceu aqui? Qual é o pecado? Qual é o problema? E Jesus, ele olha para aquela situação, para uma pessoa cega, uma pessoa paralítica, uma pessoa doente, uma pessoa espancada à beira do caminho. Em vez de pensar no mal, ele fala: olha só, que oportunidade para mostrar a glória de Deus. Que oportunidade para mostrar o poder de Deus. E a gente não pode ser o cristão tiranossauro rex. Sabe o tiranossauro rex? Né? Ele tem aquela pernona grande, aquela bocarra enorme, aquele bracinho curto. Né? A gente vê a pessoa lá passando pela necessidade, tipo: eu gostaria de ajudar, porém eu não posso. Né? Se quiser eu posso correr para achar ajuda, né? Mas fazer algo é muito difícil. Né? O crente dinossauro, a gente fica com essa noção de que a responsabilidade não é nossa. Porém é, porque quando você está num deserto e só tem você e uma pessoa morrendo, você é a única esperança daquela pessoa. Você é a única esperança daquela pessoa. Então você leva isso para outras situações. Okay? Tem uma pessoa que foi acometida pelo mal, o mal do próprio ser, o mal que o outro fez, ou o mal cósmico, que é imponderável. Você olha para aquela pessoa naquela situação e sente piedade, mas não sente responsabilidade, não enxerga uma oportunidade de manifestar a glória e poder de Deus. Irmãos, eu não sei se você entende isso, mas batistas também acreditam na glória e no poder de Deus, e na manifestação da glória e do poder de Deus, por meio dos dons do Espírito Santo. 1 Coríntios, no capítulo 12, está escrito que a cada um foi dado o dom do Espírito, conforme a medida da graça de Jesus Cristo. Você não tem a oportunidade de se eximir da responsabilidade. Você não pode ficar com o bracinho curto. A cada um foi dado manifestado o Espírito da glória de Deus. Então, quando você vê uma pessoa deitada, espancada, ferida, sofrendo, você não sabe porquê, e você não sabe como lidar. Não sabe o que fazer às vezes. Você pensa: o que eu vou falar? Eu não sei falar. Como eu vou orar? Eu não sei orar. O que eu vou fazer? Eu não quero que aquela pessoa se sinta invadida. Não quero que aquela pessoa se sinta como se eu tivesse metendo o pé na porta da vida dela, entrando e querendo arrumar tudo. Como é que eu faço isso? Eu não sei. O que é bom é que você não precisa saber. A Bíblia fala que a gente não sabe nem orar, não sabe nem pedir. Quem ora direito é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não precisa saber, você precisa assumir a responsabilidade de manifestar a glória de Deus. Isso é uma coisa que falou muito comigo, porque eu sempre tive uma consciência de ministério. Eu penso, Deus me chamou para ensinar, Deus me chamou para pregar, né? Isso é verdade na minha vida, eu creio nisso. Se eu não cresço, eu não estarei aqui, né? Então, eu posso dizer isso com toda a convicção. No entanto, às vezes eu olhava para uma situação que não era de pregar, não era de ensinar, uma situação de acolhimento, uma situação mais emergencial, e eu falava: olha, eu não sei. O que eu vou falar? Eu não sei, eu sou ruim conversando. Falar para 200 pessoas é fácil, falar para uma pessoa só, nossa, como dói, me dá uma gastura. Difícil.
Sabe, é o contrário. Tem gente que uma pessoa só fala bem, com muitas fala mal. Para mim, ao contrário, eu falava: Deus, eu sei que essa pessoa está passando por um momento difícil, mas eu não sei falar. E aí, estudando esse texto, me veio essa revelação, essa epifania. Eu não preciso saber. Não preciso saber. O sacerdote não é médico, mas naquele deserto só tem sacerdote e homem morrendo. O sacerdote tem que fazer alguma coisa. Ok? Não tem tempo para pegar o manual de medicina. Tem tempo do cara dar um jeito. Dar uma enfaixada assim, onde está cortado e sangrando, né? Derramar um óleo para diminuir o inchaço. Quem sabe dar uma limpada na ferida aberta e levar para outro lugar. Fazer a parte dele. Aí Deus falou comigo: você não precisa saber. Você precisa se envolver, você precisa se responsabilizar. Às vezes, você é a única esperança que aquela pessoa tem. O que o sacerdote simboliza, e o levita, a pessoa que pode oferecer esperança, mas não oferece. A combinação que Jesus utiliza nessa parábola de sacerdote com levita remete ao conceito de alguém que foi escolhido para servir a Deus exclusivamente no templo. Eles não tinham um trabalho secular. O sacerdote vivia para Deus, também o levita. Esses indivíduos conduziam os cultos e lideravam o povo. Eles eram pessoas destacadas, pessoas muito respeitadas e que faziam a diferença na sociedade. Se a gente ler isso aí, você que está anotando pode anotar, não vai dar tempo de abrir, mas você anota aí em Levítico capítulo 9, versículo 7, nós percebemos que a função do sacerdote era orar pelo perdão dos pecados. Em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, a função do sacerdote é conhecer a lei de Deus, a palavra de Deus. Em Êxodo, no capítulo 28, no capítulo 30, a função do sacerdote de consultar a Deus sobre as questões do povo. Só o sacerdote podia fazer isso. A coisa mais incrível é que depois que Jesus vem, todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode orar pelo perdão dos pecados, todo mundo pode consultar a Deus e ouvir de Deus. Você não tem noção do que era. O cara tinha que vestir uma túnica mágica com pedras brilhantes para consultar a Deus, e a gente pode orar, simplesmente orar. Lê lá depois Êxodo capítulo 28, e o sacerdote era aquele que tinha a responsabilidade de conhecer a palavra. Essa responsabilidade passa para todo cristão. Por isso que a gente pode aplicar a parábola do bom samaritano para nós, né? E falar: aquele sacerdote é como um de nós, que tinha certas funções na sociedade, que tinha algumas coisas a oferecer, infelizmente, teve medo, não ofereceu. Como na leitura do boletim, como membros da igreja de Jesus Cristo e conhecedores da palavra, nós devemos superar os nossos medos, os nossos receios e a nossa ocupação com nossos próprios assuntos, e enxergar a necessidade urgente, imediata de nosso próximo. Deixar aquilo que é nosso e passar a pensar naquilo que é do outro, porque nós somos esperança para o outro. O samaritano, então, ele representa aquele cuja religião é inadequada, mas que é usado por Deus da mesma maneira. Por que Jesus usa o samaritano aqui? Eu tenho plena convicção de que se Jesus estivesse falando com um grupo de pastores alemães na época do nazismo, quase todo pastor protestante alemão era nazista, os luteranos lá, né, principalmente. E Jesus estivesse pregando para os nazistas, ele falava: vou contar aqui a parábola do bom judeu. Aí o pessoal ficar com aquela pulga atrás da orelha: como assim o judeu fez a coisa boa?
né? O Brasil, a gente é um país tão amigo de todo mundo, né? Mas vamos imaginar, né? Vamos imaginar aí que Jesus contou a parábola do bom argentino, né? Que a gente tem a rivalidade que é mais no futebol, mas também conta, né? Só para deixar as pessoas com a pulga atrás da orelha, né? Por que Jesus provoca o conhecedor da lei, né? Porque os samaritanos tinham uma lei diferente, eles acrescentaram umas coisas, mudaram os textos. Jesus sabia disso, Jesus não era bobo. Jesus sabia que os samaritanos estavam errados, mas ele colocou o samaritano fazendo a coisa certa. Por quê? Porque o que importava ali era o amor ao próximo. Aí pergunta, quem é que cumpriu a lei? Quem conhecia a lei direito ou quem conhecia a lei errado? Aí o cara teve que falar, quem conhecia a lei errado. Ele nem falou, foi o samaritano. Ele falou, foi o que se apiedou, né? Porque admitir que foi o samaritano seria coisa demais. Falou, foi o que teve piedade dele. Na lei do amor, o que conta é o amor. Essa lei de amor tem a ver com socorro, tem a ver com atender às necessidades urgentes, imediatas das pessoas. Você vê alguém quase morrendo à beira do caminho, e em vez de falar, nossa, alguém devia fazer alguma coisa, você se responsabilizar por aquilo, né? Isso no sentido mais amplo na igreja também, viu? Nossa, esse ministério aqui está xoxo, alguém precisa fazer alguma coisa. Faz você, se responsabiliza, compra essa briga. Se o Espírito Santo está falando com você e mostrando uma necessidade, é para você ir, não é para você se sentir mal. Não é para você escrever no seu diário, nossa, hoje eu percebi uma necessidade. É para se responsabilizar. Diante de todas essas coisas, Jesus só tem duas coisas a nos dizer. A primeira delas, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Quem você acha que fez a coisa certa? Né? Pergunta muito simples de responder. Foi o samaritano, Jesus. A segunda coisa que Jesus fala, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Graças a Deus, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pela Tua inspiração, pela Tua iluminação, Deus, pelo Teu sopro que nos conduz para cada vez mais perto da Tua vontade, Deus. Nós sabemos que nós somos pecadores, falhos, indignos, imperfeitos. Às vezes, Senhor Deus, nós somos ruins e somos cruéis. Mas quando o Senhor coloca o Teu Espírito em nós, as coisas mudam. A gente passa de inútil para útil. A gente passa de irresponsável para responsável. A gente passa de infrutífero para cada vez mais usado pelo Teu Espírito, Deus. Que nós possamos ser cada vez mais usados pelo Teu Espírito, Deus, para atender às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, Deus. Dá-nos o conhecimento e a perspectiva espiritual daqueles que estão largados, morrendo, sofrendo, aqueles quanto aos quais nós talvez sejamos a única esperança, Deus. Deus, que nós possamos assumir nossa responsabilidade como cristãos, Deus, como pessoas que conhecem Tua palavra, conhecem o perdão dos pecados e conhecem a Tua vontade, Deus. Que nós possamos assumir nossa responsabilidade espiritual de levar vida, de levar perdão, de levar restauração, Deus. No nome de Jesus, amém.